as pessoas saíram às ruas em 2013, e em 2013 era assim uma revolta contra o sistema. Já faz muito tempo, parece que... Ela começa... Não tinha cor ideológica. É. Até começa com a esquerda, mas ela não Sim, tinha sim. cor ideológica. Ela começou como um fenômeno, esse fenômeno toma as ruas do Brasil pra mostrar assim, nós estamos com raiva de algo que a gente não sabe descrever. Quando o MBL surge, aí já em 2014, a gente direciona, não, esse governo é um governo corrupto, há um escândalo de corrupção gigante que a Lava Jato está descobrindo, e nós precisamos derrubar esse governo e administrar o Brasil com novas ideias. Aí sim surge o que a gente chama de direita online. Aí tinha o Olavo de Carvalho, que era um pensador, você tinha o Bolsonaro, começava a surgir, indo lá no programa da Luciana Gimenez, com os memes dele e tal. Então muita coisa começou a surgir. A gente derruba Dilma Rousseff, entra o Michel Temer. À época, a gente apoiou duas grandes propostas, uma foi a reforma trabalhista, outra a PEC do teto. A gente tentou apoiar à época uma reforma da Previdência, para o Brasil já mudar a lógica econômica dele. Se tivesse passado aquela época, o Brasil já estava em outro, vamos dizer, outra posição econômica, à época, para poder encarar as crises que vieram depois. Mas o Bolsonaro ganhou, havia por parte das pessoas uma grande esperança no Bolsonaro. O Bolsonaro, ele transformou toda aquela esperança em mudar um país em culto à personalidade dele. Porque o Bolsonaro é um homem muito simples. Ele é até gostável, é um cara engraçado. Mas ele não... Simples não, no bom sentido ou no mau sentido? no bom e no mau sentido. A questão é o seguinte, ele quer mostrar o tempo todo que ele é uma pessoa comum. Mas pra você pra você ter feitos extraordinários, você precisa ser uma pessoa com qualidades extraordinárias, que são qualidades incomuns. Se você põe uma pessoa incomum pra fazer uma cirurgia no seu cérebro, essa pessoa vai fazer uma besteira, ela não tem qualidades especiais. O Bolsonaro nunca teve essas qualidades, as pessoas gostavam dele por ele ser simples, por ele ser engraçado. Ok, só que quando ele precisava lidar com crise, ele não sabia o que fazer. E mais, ele tinha preocupações com os filhos, se o filho corrupto aqui ou o filho corrupto ali, ele iria se dar mal, então ele precisava proteger. Na prática, ele traiu essa esperança das pessoas e a gente se manteve brigando. E acho que você fez muita cobertura desse período, sim. 2020, 21, 22. E ele perdeu a eleição pro Lula, como era esperado. E aí veio um governo de esquerda e a gente volta, e isso que a gente amarra todo o ciclo. A gente volta para 2015, quando a Dilma ainda estava no poder. A gente volta assim, como é que pode o PT ter retornado ao poder, mesmo o PT ter sido chutado pelas pessoas às ruas em 2016, 17, 18? É porque naquela época, em 16, 17, 18, tinha uma coisa que a gente não tem mais hoje. Tinha esperança que o Brasil dava pra ficar diferente, então as pessoas saíram às ruas, porque elas acreditavam que se tirasse o PT do poder, dava pra ter algo diferente, e as pessoas defendiam pautas, e não cultuavam uma pessoa. Então quando a gente defendeu pauta, a gente defendeu a Lava Jato, o impeachment da Dilma, reformas, prisão do Lula, e tudo isso aconteceu. Quando os brasileiros passaram a apoiar apenas a pessoa, que era o Bolsonaro, o Brasil perdeu. A Lava Jato acabou, o Lula voltou, e aí a gente tá hoje com o Brasil sem esperança nenhuma, a ponto de ter o maior escândalo de corrupção da nossa história acontecendo agora, que é basicamente o escândalo do Banco Master, e ninguém quer sair às ruas, porque ninguém acredita mais em nada. E esse é um momento que o Brasil não tem nenhuma esperança. O brasileiro, ele perdeu esperança em absolutamente tudo. Especialmente as pessoas com mais de 30, 40 anos. Sinto isso, as realmente. pessoas da minha geração, da sua geração também. Na minha geração. Porque é uma também. geração que o Brasil não se realizou. A gente passou umas 3 levas de agora vai, agora vai, agora vai. Depois do tempo você fala, quer saber? Muda governo, entra governo, é a mesma coisa. Isso. E é ruim isso. Esse Muito sentimento ruim. É ruim. É muito ruim, porque não aconteceu. O Brasil não aconteceu pra minha geração. Tinha oportunidade. Lógico. Imagina um cara, eu tô com 42 anos. Um cara da minha geração achava assim, vou fazer a faculdade, estudei, fiz a faculdade, vou arrumar um trampo, vou crescer na empresa, talvez mude pra outra pra ter uma promoção, vou comprar uma casa, casei. Não aconteceu isso. Não aconteceu. Essa geração minha, já em 2008 teve uma crise, então teve a crise mundial em 2008, o Brasil teve uma outra crise em 2013, 14, 15, crise econômica, então essa pessoa perdeu tudo, aí quando viu esse cara que fez a faculdade tá tendo que fazer Uber pra sobreviver. E aí ele, não, agora é Bolsonaro, agora vai, aí não foi. Aí volta o Lula e fala, vou te dar uma picanha. Picanha? E não teve picanha nenhuma também. Então esse cara acha que viver no Brasil é uma desgraça, e é o que tá acontecendo, as pessoas estão indo embora do Brasil. O Brasil que sempre foi um país de imigrantes, um país assim, especialmente se você é do centro-sul do Brasil, você provavelmente vai lembrar que seu avô ou sua avó veio de algum lugar diferente do mundo. Hoje não é mais assim, o brasileiro vai embora. O brasileiro tá procurando emprego em outros lugares. E isso tá acontecendo porque as pessoas perderam a esperança do Brasil. Aí são piadas, o Brasil é um bostil, o Brasil não vai dar nada, ou o Brasil é um cachorro caramelo. Aí o PT se aproveita disso. Não, é a soberania com o cachorro caramelo. Pô, cara, a gente não é isso. A gente perdeu essa energia vital que poderia fazer a gente ser uma das grandes potências do mundo. E aí o que eu tô tentando fazer? Eu acredito muito. Eu sou meio louco nesse sentido. Cara, o Brasil tem tudo pra ser um dos 5 maiores países do mundo.
E por que tem tudo para ser? Esse é o cálculo que eu jogo para todo mundo que é negativo. Ó, o Brasil tem um monte de problema. A gente tá com uma janela de oportunidade incrível aí pela frente. Exatamente, Vilela. Exatamente. Terras raras. O Brasil, antes de eu chegar na Terra Rara, o Brasil tem um dos maiores territórios do mundo? Sim. Assim como a Austrália, assim como a Rússia, assim como os Estados Unidos, assim como a Índia, assim como a China. Mas tem uma diferença. Calma, vou chegar aí. 2, o Brasil tem grande população? Sim, tem mais de 200 milhões de habitantes. 3, o Brasil tem uma economia grande? Deveria ser maior, mas é top 10. Então, das grandes nações do mundo que dão um checklist nisso aí, são poucas que vão chegar nesse enquadramento. Eu colocaria 5 e incluiria a União Europeia como sexto. Que China, Rússia, Índia, Estados Unidos, Brasil e União Europeia. Vamos botar assim. Então, o Brasil deveria jogar nessa liga. Essa é a liga do Brasil jogar. Além de tudo, o Brasil tem energia disponível abundante, de todas as matrizes, especialmente as mais limpas. Isso inclui urânio, isso inclui energia nuclear, que não tem que ter tabu de falar em usar. O Brasil tem terras agricultáveis. Não é igual, tem um grande pedaço aí da Groenlândia. Você não vai plantar na Groenlândia. A gente tem recursos hídricos abundantes. A gente tem petróleo. A gente tem um clima quente que permite que você tenha, por exemplo, 2 safras no ano. Ou seja, o Brasil é um país abençoado nesses termos. Água, cara, demais. Descobriram debaixo da Amazônia água por não sei quantas décadas aí para a humanidade. Então, onde eu vou chegar? Em condições normais de temperatura e pressão, se a gente não se sabotar, a gente é top 5 no mundo. Agora, se você perguntar para qualquer brasileiro se o Brasil é hoje uma nação que tem condição de sentar na mesa com os grandes, as pessoas vão dar risada. A gente acha que a gente é ridículo, que a gente é um país eco. Pois bem, a gente precisa de um plano. O problema do Brasil é um problema de liderança. É como se a gente fosse um time de futebol que tem bons jogadores, mas o técnico é um imbecil. E este é o grande problema do Brasil. Nós escolhemos a pior comissão técnica assim, possível. E em todos os termos, não estou falando só do Lula, do presidente da República. Eu estou falando, por exemplo, que o Tribunal de Contas da União, ou nomeações para órgãos que as pessoas nem sabem o nome, vão ser feitas por figuras que vêm dos piores estados em termos de administração do Brasil. O que eu quero dizer? O Maranhão, o Amapá, o Acre, que são lugares mal administrados. Os lugares onde tem muita corrupção, onde uma parte dos municípios não se sustentam, eles mandam mais do que São Paulo. E aí os lugares mais mal administrados colocam os políticos que mandam em tudo. Então, tem algum sentido em eu pegar, por exemplo, montar a comissão técnica da seleção brasileira com jogadores que estão na Série C, que foram rebaixados? Com um técnico, com massagista, com fisioterapeuta? Não, não faz sentido. Mas é o que a gente faz na política. Então, um estado... Eu visitei o Maranhão. Beijo pra todo mundo do Maranhão, vocês sabem que eu tô falando verdade. A galera do Maranhão sabe que eles são administrados pela pior classe política do Brasil. Dito isso, eles mandam muito mais do que administradores públicos e políticos e lideranças de estados mais bem administrados. Santa Catarina, por exemplo. Então, o que faz com que o Brasil ele seja tão desequilibrado? Nós temos um sistema político antigo que ele valoriza a ocupação de espaço e não a entrega de resultado. E a população, e aqui eu vou perder voto, mas vamos lá, aqui nós temos que... Tô no Vilela, cara, tô em casa, aqui eu vou falar o que eu penso mesmo. A população não sabe avaliar. E onde eu rodo no Brasil, a população não sabe avaliar. Culpa do que isso? Diversas razões. A população não sabe avaliar que é importante para ela ter saneamento básico. Essa é a primeira coisa, porque é uma obra que fica debaixo da terra. Ela sabe que tem esse problema. Não sabe. Por que isso não reverte no voto? Porque ela não sabe. Não, mas ela sabe Não que tá sabe, uma merda aqui. não sabe. Vilela, ela não sabe. Ela sabe que ela não tem segurança. Vilela, ela não... Segurança sim. Mas saneamento básico não. Você acha que não? Não. Vou dar exemplo, coisas que o cidadão não dá valor na hora de votar. Você perguntou pra galera qual é o problema daqui. Quando você está num lugar que não tem saneamento básico, as pessoas nem sabem que elas precisam ter saneamento básico. Não tá na imaginação delas. O valão de esgoto tá do lado da casa delas e ela tá tão acostumada com aquilo que aquilo é a vida dela. A vida dela tem um valão de esgoto, faz parte. Que o lixo largado na rua, toda a rua vai ter um lixo largado. Então quando essa pessoa sai do estado dela, ou da casa dela, da rua dela, humilde, ela vai, por exemplo, vamos dar um exemplo, o cara saiu do interior do Maranhão, e aí ele foi pra uma cidade de Santa Catarina que é mais bem cuidada. Ele nem compreende o que tá acontecendo ali. Porque aquilo tá fora do escopo de imaginação dele. Que é mais ou menos parecido quando a gente, que é de capital, vai para outro país. Exato. Fui pra China agora e você vê as ruas tão limpas, com tanta gente na rua, você fala, cara, como podia ser assim no Brasil? Exato. Então, as pessoas não imaginam. É um problema de imaginação. Outra coisa, eu falei saneamento básico, ninguém dá valor. Só que eu sei esse problema. Eu rodei o Maranhão, e aí eu já tinha falado, Renan, aqui tem muito problema de saneamento, cuidado pra tomar um suco, que eles vão bater com a água da torneira, ela vai no fundo vindo do poço, que vai pegar um lençol freático, num lugar que não tem saneamento. Doença. Toda minha equipe pegou diarreia. Todo mundo.
tomando, às vezes, um suco, ou você pediu uma Coca-Cola, pediu um gelo, o gelo foi feito ali no... Aí você pegava. E a população, infelizmente, acaba se acostumando, porque a população foi tratada como bicho a vida inteira. A população não foi respeitada a vida inteira. Aí essa população migra para outros lugares. Aí você tem esses conflitos regionais. A galera vai de Goiás, tá me ouvindo, a galera de Santa Catarina, a galera do Paraná. Começa a receber migrantes de outros lugares. Os migrantes não estão adaptados ao modelo de vida deles. E dá briga. Dá briga. Porque eles vêm com um sistema cultural em que eles não foram tratados como cidadão. Então a gente tem que entender assim. O eleitor não dá bola para saneamento básico. O eleitor não dá bola para educação. Nenhuma. O eleitor não dá valor para educação. A educação não faz parte nem de longe da decisão de voto do eleitor. A educação não é considerada um valor intrínseco pelo eleitor. E deveria ser o principal. É lógico, mas as pessoas não entendem, porque a maior parte das pessoas, nos lugares mais humildes, quando ela vive, ela entende assim, a escola já era ruim. A vida dela, ela passa pela escola, a vida dela não melhorou naquilo. Ela não entende que aquilo é uma mola propulsora. Quando vieram pessoas de outros países, imigrantes pra cá, que vieram de culturas em que a educação já era dada em alguma medida como valor, eles deram mais valor e levaram vantagens nisso. Eu dou sempre o exemplo da minha mãe. Quando eu era criancinha, eu me alfabetizei muito rápido. Minha mãe me ajudava, ela sentava. Minha mãe era uma mulher de classe média, jovem, que meu pai trabalhava, ele era um cara de classe média, ambos tinham se formado, tinham estudado, e eu tive o privilégio de ter minha mãe me ajudando quando era criança. E outras crianças não tiveram esse privilégio, porque a mãe, às vezes, é uma mãe solteira, não tinha grana pra bancar isso, precisa trabalhar, precisava ralar, e ao mesmo tempo aquela mãe não entendia como eu cobro a escola pro meu filho ter uma educação melhor. Muitas mães, quando falam em escola, ela fala merenda. Por quê? Porque ela quer saber se o filho dela tá comendo. Então, o ato dela de não dar valor não é que ela é uma pessoa ruim, é porque ela não tem o critério de avaliação na cabeça dela. Uma coisa que as pessoas sentem, saúde, a fila do SUS. Aí sim a pessoa sente, preciso fazer um exame e demora muito tempo pra sair meu exame. Precisa ser às vezes em outra cidade, às vezes eu tô numa cidade pequena, preciso ir pra outra cidade, não tem transporte pra ir pra outra cidade. Demora pra fazer o exame, demora pra conseguir uma cirurgia. Que é o famoso problema de acesso que tem no SUS. Então na saúde a pessoa olha, transporte o pessoal também olha, porque é uma coisa que afeta ela, vou pro trabalho, ou o transporte tá caro, ou o transporte tá demorado, ou o transporte tá ruim. Mas no geral, nos lugares mais humildes, boa parte dos problemas não são avaliados como importantes. E aí o político entende. E o que o político faz? E essa é a lição que eu tive de Brasil. A maior lição que eu tive. O político, ele entende que ele pode cooptar aquela pessoa. Então, você tem uma família com 5 pessoas. Ele dá um emprego pra uma pessoa na tua família. Aí a tua família inteira é obrigada a votar nele e apoiar ele o tempo todo. Ele distribui uma telha, um saco de cimento. Ele fica mantendo você num sistema de favor. E nada disso envolve atividade econômica gerada no município. Porque ele vive de repasse do famoso FPM, Fundo de Participação dos Municípios, que é um repasse que vem lá do governo federal.